Marketing mudou a forma de nós apresentarmos o PT e o próprio candidato, o Lula, ao país. Então o Duda foi o tradutor de todo esse processo, então aí vai o grande mérito dele e do próprio Lula de ter se amoldado a uma campanha muito mais pragmática do que a que ele tinha feito anteriormente. Em 94, eu era amigo do Lula e era amigo do Duda, e um tinha admiração pelo outro, né? Aí fiz um jantar em casa, um churrasco, me lembro bem, que o Duda conta no livro dele, eu conto no meu, em que os dois se conheceram e ficaram amigos, houve uma empatia muito grande. Então, em 2002, eu imagino que foi a primeira campanha profissional, né, que o Lula fez. Eu fui convidado, aceitei o convite e começou a campanha. Como ele já tinha perdido 3 eleições, ele falou, não vou entrar nessa para perder de novo, né? Então, eu quero indicar o coordenador da campanha, os responsáveis pela área de comunicação, né, marketing, imprensa e tal, quero fazer alianças, né? Eu não quero perder de novo, era isso. A presença do Duda Mendonça significou uma forma profissional de fazer a comunicação. O que eu acho mais importante de 2002 foi que, por um lado, você teve uma comunicação muito estudada, muito planejada, mas por outro não se tentou modificar a pessoa do Lula. Isso era ávido, só que não se votava no Lula pela própria figura que ele passava de terrorista, daquele que vinha pegar em armas para poder resolver os problemas, aquela raiva que ele tinha na voz, aquela imagem que ele tinha mal acabada, realmente de pessoas que vinham para pegar em armas e acabar com tudo. E as pessoas tinham medo. Esse medo foi detectado na campanha de 90, quando o jingle dizia: sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, com sinceridade. Lula lá, com toda a certeza. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Olê, 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 olá, Lula, Lula. Olê, 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 olá, Lula, Lula. Que era justamente para combater esse medo que as pessoas tinham de votar no Lula. O Duda percebe isso e faz o que ele fez com o Maluf. A mesma técnica usada no Maluf foi usada com o Lula. O Maluf tinha a grande ruído, que nós chamamos de comunicação, de ser ladrão. Todo mundo dava, o Lula é ladrão, o Maluf é ladrão, o Maluf é ladrão. O Duda pega esse ladrão e joga como ruído de fundo. Ele joga para trás e aparece primeiro o discurso do Maluf, para depois aparecer que ele era ladrão. Então ele joga isso como ruído de fundo apenas como BG. No caso do Lula, foi idêntico. Todo mundo sabia que ele era terrorista, socialista, que vinha para pegar em armas e tal. Ele pega essa imagem de terrorista, joga para trás e o discurso começa a aparecer com o Lulinha Paz e Amor. Esse país só começa a ser construído a partir de uma educação de qualidade para suas crianças e jovens. E essa educação de qualidade deve começar já na base, lá na pré-escola. Então ele já estava respaldado numa infraestrutura de informações que garantiam a ele o seguinte, quer dizer, se ele continuasse agressivo, prepotente como era, briguento como era, ele não conseguiria a eleição. Então o que ele fez? Ele volta a ser o cara bonzinho, o cara que, quando o Duda fez aquele momento que o Lula conta que quando o pai dele trouxe ele para Santos, levou os irmãos a tomar sorvete e não comprou sorvete para ele, né, porque ele era um ignorante vindo do Nordeste, essa coisa toda, quer dizer, não houve brasileiro que não tivesse ficado com a voz embargada ao ver que o pai do Lula não pagou sorvete para ele, né? O que eu notei na diretriz da comunicação do Duda Mendonça é que ele resolveu apresentar o presidente Lula com uma imagem construtiva, positiva e onde, sobretudo, estivesse colocando o que considerava importante de realizar e de uma maneira tal que pudesse não tanto
estar colocando críticas agressivamente com respeito aos adversários, mas, sobretudo, colocando qual era a afinidade que tinha o presidente Lula. Eu me lembro que o primeiro programa eleitoral da campanha de 2002 foi exatamente contando toda a história do Lula por ele mesmo, mostrando quem era Lula, de onde ele saiu, o que ele fez na vida, quais foram as decepções, as conquistas dele. Ele reforça a cada momento essa imagem do homem simples, que vem destoar completamente da imagem de quem estava saindo do poder, que era o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, Sorbonne.